Olá, meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza aqui, para mais uma videoaula, aqui um projeto da Igreja Batista Monte Moriá, e hoje vamos falar de mais um livro santo, né? Vamos falar aqui a respeito do Evangelho, o Evangelho segundo a ótica de Marcos, né? E o título da aula de hoje é Marcos, aquele que relata acerca do servo sofredor que se tornou um vencedor. O servo sofredor que se tornou um vencedor, né? Que de fato é Marcos relatando a respeito da vida do Cristo Jesus. Tá bem? E como sempre, antes de iniciar nossa empreitada aqui, fazer uma oração para que o bom Deus possa aí nos abençoar nesta empreitada. Vamos lá? Maravilhoso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na manhã de domingo para poder exortar a respeito de mais um livro santo. Na ocasião, Pai, suplico para que o Senhor possa interceder nesta atividade e assim eu possa apresentar o correto ensino a respeito da palavra santa e a respeito desse livro maravilhoso que vai narrar a respeito da vida do Cristo Jesus. Peço que no abrir da minha boca eu ensine, eu apresente o correto ensinamento e que não só isso, que esse ensinamento se torne produtivo na vida e na caminhada dos seus filhos, dos nossos irmãos que estão acompanhando esta videoaula. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá, agora pedindo a intercessão de Deus para que possa aí nos ajudar nesse trabalho aqui de apresentar uma exortação a respeito do livro de Marcos, né? Queria lembrar para todos vocês que hoje, mediante sobre a graça e a permissão divina, conseguimos aqui completar um ciclo de 66 livros, né, da Bíblia, todos com análise panorâmica, o qual vai ficar aí à disposição aí da igreja, vai ficar à disposição de todos os irmãos. Então, para lembrar a todos vocês que este será o último vídeo nesta modalidade, né, de videoaula, sobre uma visão panorâmica, uma visão geral dos livros da Bíblia, tá bem? Então, isso não quer dizer que o projeto vai parar, não, mas apenas dizer que dos 66 livros, graças a Deus, com a permissão divina, estarão todos disponíveis aí na plataforma da igreja e também no canal, né, do professor. Então, vocês vão ficar aí totalmente com esse material à total disposição de vocês, tá bem? E hoje vamos falar do Evangelho de Marcos, né? Lembrando que o Evangelho de Marcos foi o último que ficou faltando, né, para a gente abordar. E o Novo Testamento, né, como o livro de Marcos, ele está no bloco dos Evangelhos. Lembrando que o Novo Testamento ele é formado por 4 blocos de livros. Vamos encontrar os Evangelhos, vamos encontrar um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, vamos encontrar o bloco de livros chamado de Epístolas, e vamos encontrar um bloco de livros chamado de livro profético, que é representado por apenas um, que é o Apocalipse. Então, estamos no primeiro bloco de livros do Novo Testamento, que é chamado dos Evangelhos, né? Lembrando que os Evangelhos, ele é composto de 4 livros, esse bloco, né? Sendo que desses 4 livros, né, 3 deles são chamados de sinóticos, né? Porque os Evangelhos são divididos em apologéticos e sinóticos. E os Evangelhos sinópticos, na verdade, sinóptico ou sinótico, eles, na verdade, são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E por que o nome é sinótico? Porque sinótico vem da palavra sim, que quer dizer juntos, e ótico quer dizer ver, ou seja, ver em conjunto, né? Você é uma análise conjunta de obras, porque esses 3 evangelhos vai apresentar uma narrativa a respeito do nascimento, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição do Cristo Jesus. Então, 3 livros, todavia sobre 3 óticas, né? Sobre a visão de 3 autores escrevendo sobre aquilo que eles tomaram conhecimento, né? E escrevendo para determinados destinatários. Então, a partir disso, cada livro tem uma conotação distinta. Então, por isso que é importante, por demais, né, salutar, apontar, que
Quando você lê um evangelho, é importante que você faça a leitura dos demais, porque um completa o outro, né? Na verdade, existe uma relação simbiótica entre eles, todos eles. Um necessita, né, do complemento do outro, que às vezes um falha em um determinado momento, o outro vai lá e complementa, trazendo informações, né, que aí você consegue entender a história do Cristo Jesus como um todo. Por isso que eles são chamados de sinóticos, sim, juntos, ótico, ver. Então, ver juntos, é uma análise conjunta de uma obra, né? Esse é o primeiro bloco, né, dos evangelhos, né, chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. O único evangelho que não é sinótico é chamado de apologético, porque ele, de fato, visa explicar e defender a verdade, é o evangelho de João, né? O evangelho de João é considerado um evangelho apologético porque ele visa defender a verdade, visa defender os ensinos do Cristo Jesus, né? Então, ele é totalmente diferente dos três primeiros evangelhos, tanto quanto a forma, quanto a sua substância, porque, de fato, é uma forma distinta de escrita, porque ele entendeu que não precisava revisar tudo aquilo que já foi dito, ele precisava apresentar novas informações, tá? Então, é esta ideia que nós estamos no primeiro bloco de livros do Novo Testamento. Acerca do livro de Marcos, temos a grande curiosidade, trata-se que ele é o segundo evangelho dos quatro, segundo dos quatro evangelhos. Esse livro é um livro curto, considerado os demais evangelhos, porque ele é composto de apenas 16 capítulos. Então, uma leitura aí, você tira aí uma hora aí da sua manhã de domingo, aí você pode ler o livro todo de Marcos e sair altamente aí, fortificado aí na caminhada cristã, uma vez que é um livro por demais interessante. Então, é o segundo livro dos quatro evangelhos, é composto de 16 capítulos. Ele, na verdade, por mais que ele esteja por mais que o Evangelho de Marcos seja o segundo livro do Novo Testamento, segundo a tradição judaica, aponta que ele tenha sido o primeiro evangelho escrito dos quatro. Né? Esse é um entendimento. E também é confirmado a partir de uma leitura dos demais evangelhos. Por quê? Só para você imaginar, dos 661 versos presentes no livro de Marcos, 606, olha só, de 661 versos compostos no livro de Marcos, 606 são reproduzidos em Mateus, né? E apenas 31 dos versos contidos no livro de Marcos não são repetidos em Lucas. Então, isto comprova, né, considerando que os demais evangelhos utilizaram como esqueleto o evangelho de Marcos, aponta que ele serviu de fonte, né, para a escrita do evangelho de Mateus e para o evangelho de Lucas, né? Então, isso é uma grande evidência nas próprias escrituras. Agora, a grande pergunta, mas se Marcos foi o primeiro a ser escrito, por que ele é o segundo livro? Porque acontece que o livro de Marcos, ele foi escrito para o povo estrangeiro, ele foi escrito para os romanos, né? Então, ou seja, ele estava fora da Palestina, né? Enquanto que o livro de Mateus pegou aquela mesma estrutura e escreveu para o povo judeu. Então, lógico que o livro de Mateus era muito mais aceito e corriqueiro na comunidade judaica, motivo pelo qual, quando foi feita a organização dos livros, entendeu sim que ele foi o primeiro evangelho escrito e estruturado, porque ele foi o primeiro a ser aceito, né, de forma incontestável pela comunidade judaica. Por isso que Mateus é o primeiro evangelho, né, daí da sequência dos quatro, né? Mas, segundo a tradição judaica e as evidências dos livros, apontam que Marcos tenha sido o primeiro evangelho que foi escrito, tá? É um livro que não contém muitas parábolas, né? Não tem muitas parábolas, né? Porque o Marcos não se preocupa com as parábolas e com os discursos de Jesus. O livro de Marcos, ele se preocupa em demonstrar o Jesus Cristo em movimento, o Jesus Cristo fazendo obras, o Jesus Cristo fazendo milagres, o Jesus Cristo apontando sinais que, de fato, ele era o Filho de Deus, que muito bem mencionado no livro de Marcos como filho do homem, né, fazendo uma demonstração, relembrando, né, porque os profetas antigos eram chamados, filho do homem, lembrando de Ezequiel e algumas passagens lá de Isaías.
tá bem? Então, a ideia do livro de Marcos não se preocupa aqui nos discursos de Jesus. O livro de Marcos vai demonstrar que Cristo Jesus é um homem que, de fato, executa muitas obras, né? É uma coisa muito interessante. Sem falar também que aponta o Jesus, né, como o Jesus querigmático, né? O que é o Jesus querigmático? É aquele Jesus que, de fato, busca, né, buscar divulgar a mensagem do Evangelho. Tanto é que o Jesus ele vai apresentando obras em tudo que canta. Ele está na Judéia, depois vai para Galiléia, depois vai para Tiro, depois vai para Sidom, depois vai para Cafarnaum, Nazaré, Jericó. Então, o livro de Marcos vai demonstrar Jesus Cristo em constante movimentação, em constante realização de obras e milagres, e o Jesus do discurso e do ensino a partir das obras, da cura, que a partir das obras ele vai ensinando, tá? Outro aspecto muito importante no livro de Marcos, que eu acho muito interessante, é apontar um Jesus das multidões. É o Jesus do povo, o Jesus que foi abraçado por toda a comunidade. Isso é muito, muito forte no livro de Marcos, tanto é que vamos encontrar em Marcos, capítulo 1, verso 45, que diz que a partir da realização dos grandes milagres feitos por Cristo, olha que Marcos aponta isso no capítulo 1, né? Marcos se preocupa logo de cara, Marcos não se preocupa em falar sobre genealogia, daqui a pouco não trata a respeito disso, não. Ele se preocupa em dizer que o Cristo Jesus era um servo em movimento, realizando obras e de conhecimento público e notório. Tanto é que em Marcos capítulo 1, verso 45, vai dizer que quando Jesus começou a proclamar o evangelho, quando Jesus começou a curar muitas pessoas, quando Jesus começou a fazer muitos milagres, a fama do Cristo Jesus aplacou em todos os quatro cantos. Motivo pelo qual Cristo restava impedido de adentrar nas cidades. Cristo não tinha condições de entrar na cidade, porque uma grande multidão cercava ele não conseguia entrar na cidade. Então, ele era obrigado a pregar e fazer milagres em áreas externas, né, na parte desértica, porque ele não tinha condições de adentrar a cidade. Basta você ler o livro de Marcos, capítulo 1, verso 45. E Marcos vai repetir essas ideias de que uma multidão gigantesca seguiu Cristo Jesus em diversas passagens. Quer ver? Marcos, capítulo 3, verso 7, vai dizer que uma numerosa multidão seguia ele. Marcos, capítulo 3, verso 20, mesma coisa, que diz que a multidão era tão grande que Cristo não conseguia comer pão, e aí vai ter aquela confusão com a comida de Cristo Jesus. Vamos encontrar em Marcos, capítulo 4, também que Jesus teve que ficar à beira-mar, né? Porque uma multidão toda estava ali para ouvi-lo. Imagine, rapaz, uma coisa o que, inclusive, a multidão começava a forçar tanto Cristo Jesus que ele não teve alternativa senão entrar no barco, ele ficar no rio, e o pessoal todo à beira-mar, ouvindo ele falar, sem microfone, sem efeito de áudio, sem efeito de som, sem nada, cara, só com a voz dele aplacando multidões. Então, veja que essa ideia do Marcos em comprovar que o ministério e a divindade do Cristo Jesus eram de conhecimento geral, né? Do mesmo jeito, vamos encontrar em Marcos capítulo 4, verso 25, Marcos capítulo 4, verso 25, vai apontar a respeito do Jesus da multidão. Então, veja, esse é um aspecto forte do Evangelho de Marcos. Quanto ao título, né, porque o nome desse Evangelho, o nome se torna Marcos, porque o que acontece? O livro não vai apontar que foi Marcos que foi Marcos que escreveu esse livro. Não vai apontar lá quem foi o seu autor. Mas a tradição judaica vai apontar que esse Marcos aqui trata-se como os demais evangelhos, né? Porque assim como Mateus também não tem indicação que foi Mateus que fez, então leva o nome de Mateus, que a tradição judaica aponta que foi ele que escreveu. Marcos também não está dizendo que foi ele que escreveu, mas a tradição judaica aponta que tenha sido ele. Lucas não, que o próprio Lucas aponta que foi ele que buscou e fez toda essa busca das informações, e o Evangelho joanino também não vai apontar que é o próprio João, né? É o que dá a entender que é o apóstolo do amor, que tenha escrito aquele livro e tal. Então, do mesmo jeito aqui de João Marcos, né? Esse
Esse Marcos aqui, ele é conhecido na Bíblia como João Marcos, né? Vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, do capítulo 12 e no capítulo 15, né? Esse Marcos, o que leva, o evangelho leva o título dele, esse João Marcos, ele era uma pessoa muito próxima do apóstolo Pedro, né? E é ele, na verdade, lembremos, né? Marcos não foi um apóstolo de Cristo Jesus, ele não está no rol dos 12, né? Alguns eruditos passam a apontar que ele era um dos 70, né? Ou ele era um dos discípulos, né? A respeito do Cristo Jesus. Mas nós não temos essa informação. Qualquer dos evangelhos não faz qualquer relato a respeito da existência de um discípulo, um apóstolo chamado João Marcos, tá? Mas João Marcos, ele é mencionado em duas grandes passagens, né, no Atos dos Apóstolos, né? Duas não, três, né? Ele é mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que é o capítulo que fecha a primeira sessão de Atos dos Apóstolos, porque nós aprendemos que Atos dos Apóstolos é dividido em duas partes, né? Primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 12 vai falar sobre Pedro. Capítulo 13 ao capítulo 28 vai falar sobre Paulo. Tanto é que o capítulo 13 é Paulo estando em Antioquia, que ele faz a primeira viagem missionária. Então, João Marcos, ele é mencionado no capítulo que fecha a história de Pedro, capítulo 12, porque assim que Pedro, né, foge da prisão com a intercessão do Espírito Santo, com a intercessão de Deus, o que acontece? Pedro sai da penitenciária de segurança máxima e vai para a casa da mãe de João Marcos, né? Veja que, de fato, João Marcos a primeira aparição dele na Bíblia é em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 12, né? Do verso 12. Então, aquela ideia que Pedro sai da penitenciária, porque a igreja, os santos, estavam reunidos na casa, né, da mãe de João Marcos, o que comprova que provavelmente ele era de família abastada, ou seja, a família dele tinha condições financeiras, porque naquela época, para você recepcionar a igreja, você tinha que ter uma casa ampla, você tinha que ter uma casa grande, né? Então, os eruditos passam a apontar que esta casa da mãe de João Marcos essa casa, né, da mãe de João Marcos trata-se do evangelista Marcos, né, e que também ele tinha uma condição financeira aí razoável, tá bem? Outra coisa, João Marcos, esse Marcos também conhecido pela tradição judaica como aquele mencionado em Atos dos Apóstolos, aquele João Marcos, ele era primo de Barnabé, né? Barnabé lá que é mencionado, salvo engano, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando ele, de fato, vende todas as posses dele, ele era um levita, e entrega tudo aos apóstolos, e ele acaba sendo muito recepcionado pelos apóstolos, né? Então, este Barnabé, que tem uma grande importância, né, junto a Paulo, inclusive ele que busca Paulo, ele diz, não, vou fazer uma visão missionária, aí esse cara vai ter que, vou fazer uma atividade, né, desculpe, de evangelização, e eu vou precisar de Paulo, ele que vai buscar Paulo lá em Tarso, né? Então, onde é que consta que João Marcos é primo de Barnabé? Basta ler Colossenses capítulo 4, verso 10, né? E por Paulo ter mencionado em Colossenses capítulo 4, verso 10, porque nós já mencionamos aqui que Colossenses é uma das cartas escritas por Paulo quando ele esteve na prisão, né? Então, isso nos dá a entender, isso comprova, dentro dessa circunstância, que Marcos estava com Paulo quando ele esteve preso na sua primeira prisão romana, né? Porque Paulo, quando estava preso, né, em Roma, ele escreveu 5 cartas lá na prisão, né? Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon e 2 Timóteo, quando ele estava preso na segunda prisão, porque ele foi preso na primeira vez, depois foi solto pelo Império, fez viagem missionária, depois foi quando Nero teve a queima lá de Roma, Nero aí quis, de fato, se vingar dos cristãos e iniciou isso a partir dos seus líderes, né, matando Pedro e Paulo. Então, quando Paulo estava na primeira prisão romana e escreveu Colossenses, em Colossenses, ele menciona João Marcos como sendo primo de Barnabé.
tá? Mas a história de João Marcos, né, é uma história um tanto quanto conturbada, à luz daquilo que está presente no Atos dos Apóstolos. Por que, Cleiton? Porque quando lemos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 5, o que acontece? Paulo, do verso 5, Paulo estava na Antioquia, e o Espírito de Deus vai lá e chama, convoca Barnabé e Saulo, os dois saem de Antioquia, vai lá para Panfilha, depois vai no caminho para Perge, não se sabe porque a Bíblia não menciona o que foi que aconteceu. Marcos vai com Paulo, vai com Barnabé, ou seja, ele vai na primeira comitiva da primeira viagem missionária, mas a Bíblia não fala o que foi que aconteceu de desentendimento, porque esse evangelista Marcos abandonou, né, a caravana que descia para a primeira viagem missionária, que era composta de Barnabé e Saulo, né? Então ele vai abandonar Saulo e Barnabé lá no caminho para Perge, ou seja, ele estava lá pela Panfilha. Então ele volta para Jerusalém. Então, comprova também que ele era um judeu de fato, é o chamado que a gente chama de judeu original, é o judeu de fato lá da Palestina, né? Então ele deixa a primeira viagem missionária e vai embora. Muitos vão apontar que seria por motivo porque naquela região, né, na região ali perto de Perge ali, é uma região muito alagadiça, então dá muita malária, então Paulo ficou doente, que inclusive lá em Gálatas, Paulo vai mencionar que ele teve problema nos olhos, em Gálatas capítulo 3, né, então ele teve sérios problemas de saúde, por causa da saúde que ele foi pregar em Gálatas, então provavelmente o Marcos disse, rapaz, não vou nessa barca aqui não, que o negócio aqui está complicado, é doença, eu estou muito jovem, vou voltar para Jerusalém. Outros vão apontar que a ideia primordial é que a primeira viagem missionária, quem era o líder era o Barnabé. Mas como Saulo começou a despontar, porque de fato ele queria fazer um trabalho diferenciado, chamado por Deus para assim realizar, Marcos não quis submeter à liderança de Paulo, né? Outros vão apontar que João Marcos era muito imaturo, né? Então, em razão disso, voltou para Jerusalém e abandonou a primeira viagem missionária, né? Isso vai estar mencionado em Atos Apóstolos, capítulo 13, verso 13, que ele cai fora. Em Atos Apóstolos, capítulo 13, verso 5, ele inicia a viagem, a primeira viagem missionária, onde vai passar por aquela ilha, onde vai ter lá o mago, depois que ele vê ali que o bicho está pegando, quando ele chega em pé, lá que o cara fica doente, ele cai fora. Então, provavelmente lá, por problemas de saúde, ele disse que rapaz, não vou, malária tá pegando aqui, tá assolando, eu sou jovem, vou cair fora, vou voltar para Jerusalém. Mas acontece que o abandono de Marcos, no capítulo 13, foi decisivo para a história do Evangelho. Por quê? Porque quando termina-se a primeira viagem missionária, que acontece o Concílio de Jerusalém, Atos, capítulo 15, quando termina tudo, Paulo decide voltar, né, para fazer uma revisitação a todas as igrejas implantadas. E o que acontece? Barnabé disse, não, vou com você, Paulo, como já fizemos a primeira. Mas aí eu vou levar aqui meu primo Marcos de novo. E aí Paulo diz, esse camarada com a gente não vai não. Porque quando estava na primeira viagem missionária, ele abandonou a gente sem qualquer motivo. Então, ele com a gente aqui não vai não. Então, o que acontece? Barnabé tomou as dores e defendeu o próprio parente dele, simplesmente houve a separação de Paulo com Barnabé. Algo bastante impactante. Por quê? Porque na primeira viagem missionária, falava-se em Barnabé e Saulo, ou seja, Barnabé como líder, sempre mencionava Barnabé com o primeiro nome. Mas já no finalzinho da primeira viagem missionária, já falava Saulo e Barnabé. Né? Então, Saulo já estava numa situação já de proeminência. Né? Então, em razão de Paulo não ter aceitado que Marcos fosse para a segunda viagem missionária, Barnabé decidiu ir embora e levou com ele o seu primo Marcos, né? E tomaram, né? Foram para ilhas, foram para a cidade de Barnabé. Acho que foi para Chipre, né? Para a cidade de Barnabé. E aí Paulo escolhe um profeta muito respeitado em Jerusalém, que é chamado não sei se o nome dele de Silas, né? Silas ou Silvano, e depois
junta-se a essa comissão. Silas, Paulo vai encontrar Timóteo, e depois vamos encontrar Lucas também. Então, sai aí a caravana aí para a segunda viagem missionária. Tá bem? Outra questão, mesmo tendo essa briga entre Marcos e Paulo, o que acontece? Paulo, quando é preso na primeira viagem missionária, no término da terceira viagem missionária, que ele é preso lá em Roma, resta comprovado que a Bíblia não fala quando foi que aconteceu isso, mas ele se reconciliou com João Marcos. Tanto é assim que em Colossenses capítulo 4 ele aponta que Marcos estava com ele na prisão, né? Do mesmo jeito que em Filemão, verso 24, Paulo vai apontar que Marcos tornou-se o seu cooperador. Cooperador, de fato, é um ajudador, né, na palavra. E já na segunda prisão de Paulo, a segunda prisão romana, que vai ser morto na terceira, ele já percebendo que seria morto, né, ele pede para Timóteo que trouxesse Marcos com ele, porque ele seria muito útil ao ministério de Paulo e iria ajudá-lo também nas necessidades dele lá em Roma, né? Isso vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, né? Segundo a tradição judaica, né, João Marcos, ele escreveu esse evangelho porque, assim, ele não era apóstolo de Jesus Cristo, então ele escreveu à luz daquilo que Pedro apontou, né? Por isso que muitos falam que ele foi o melhor hermeneuta do apóstolo Pedro, né? Tanto é assim, essa relação entre Marcos e Pedro, que quando lemos 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro aponta que Marcos é seu filho, provavelmente é o filho da fé, né, de Pedro. Provavelmente Pedro deve ter alcançado a conversão de Marcos, o evangelista. Veja que Marcos também é mencionado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. E aí, justamente, acredito que Pedro tenha ajudado ele a tirar ele dessa instabilidade, essa insegurança, essa imaturidade, para que ele alcançasse a devida maturidade e, de fato, a segurança para poder escrever um dos livros mais primordiais, né, de todos aqueles já escritos por toda a humanidade, né, que, inclusive, a partir de João Marcos, vamos encontrar, vai ramificar 2 outros evangelhos. Então, sem dúvida, o evangelho de Marcos é um dos livros mais importantes, né, de toda a Bíblia, porque a partir dele nasceu 2 outros evangelhos com 2 outras vertentes, tá? Professor, qual é o versículo-chave do livro de Marcos? O versículo-chave vai estar presente em Marcos, capítulo 10, verso 25. Marcos, capítulo 10, verso 25. E o que Marcos, capítulo 10, verso 25, vai nos ensinar? Ele vai dizer qual é a ideia primordial do Evangelho. E qual é a ideia primordial do Evangelho em Marcos, capítulo 10, verso 25? Que assim diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, não veio ao mundo para que todos dê a ele tudo que era necessário, uma subserviência, aquela... Não. A ideia primordial do Filho do Homem foi para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, porque Cristo veio aqui para dar uma mensagem para a humanidade, para que todos se arrependessem dos seus pecados, para que pudessem alcançar a graça, morrer por toda a humanidade e salvar o mundo do pecado, levando o pecado do mundo consigo, nos purificando e permitindo, de fato, que pudéssemos viver numa vida em santidade. Então, Marcos dá uma ideia primordial que o Cristo Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, Marcos traz a ideia primordial, a ideia-chave, a ideia vetor de todo o livro, que Cristo é um servo, né? E não um rei, né? Veja que lá em Mateus, a ideia do Cristo Jesus é como um rei dos judeus, né? É o cumprimento das profecias messiânicas. Marcos também diz, aqui é o cumprimento das profecias messiânicas. Mas aqui ele não está em condição de rei. Ele aqui não está em condição de reinar. Aqui ele está em condição de servo.
E melhor do que isso, Marcos também diz assim, ele é o filho do homem, dando uma ideia do caráter de humanidade de Cristo Jesus, ainda que ele fosse Deus, na condição de Deus, ele desce na condição humana, né, humilhando-se na forma humana, participando, né, rompendo todas as dificuldades, sendo imaculado, não cometendo qualquer pecado e levando a boa notícia a todos os necessitados, aos pobres, aos fracos, aos oprimidos, aos presos, aos maltratados. Então, essa ideia é primordial, é o servo, é a ideia de igualdade humana, né? É o Emmanuel, é o Deus conosco. Essa é a ideia primordial do Evangelho de Marcos, tá bem? Outra coisa, né, esse livro, por mais que ele tenha sido, ele é considerado o menor dos livros evangélicos, eu já mencionei, capítulo 16, Cristo, ele é considerado como servo, né? É a ideia primordial, Marcos 10, verso 45, mas ele é um servo ativo, e ele é um servo vencedor, porque ele vence a morte, ele cumpre a missão dele, e ele salva a humanidade, né? Não é a ideia apenas de escravo, né? E lembremos que Marcos, daqui a pouco, vamos perceber a respeito do destinatário, ele vai escrever para os romanos, né? Então, quando ele escreve para os romanos, ele tem que trazer essa ideia a ideia do servo, né? A ideia de subserviência, mas a ideia também de reinado, a ideia de que Cristo domina, que Cristo é respeitado, que Cristo é filho do homem, que Cristo é Deus e que Cristo traz grandes obras e fez grandes maravilhas no mundo, né? Esse livro ele tem o maior foco nos feitos de Cristo, ou seja, nas obras, não nos seus ensinos, né? Onde ele vai enfatizar primordialmente os serviços e os sacrifícios. Este livro vai omitir longos sermões encontrados nos demais evangelhos, né? O Sermão do Monte mesmo, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, aqui não vamos encontrar isso, porque a ideia é obras. Jesus passou na cidade, curou o cego. Jesus passou em outra cidade, curou o paralítico. Jesus passou pela cidade, curou, de fato, o leproso. Então, essa é a ideia. É o Jesus em constante movimento, passando por toda aquela região da Palestina, ali, pela região Sírio-Fenícia, da região ali dos Moabitas, dos Edomitas, e passando e curando todo mundo pela frente, multidão vinha, ele curava era todo mundo, era uma coisa muito fantástica. Tá bem? Esse livro, além de omitir longos sermões, ele não está disposto a isso. Ele omite a respeito da ancestralidade do nascimento de Jesus. Ele não vai se preocupar com isso. Cristo, que era filho de não sei o que lá, que é descendente de Davi, que é descendente de Adão, que é descendente de Abraão. Não vai. Tanto que o livro é muito fantástico, né? Ele já inicia apontando a respeito do ministério e do cumprimento da profecia. O livro de Marcos, ele é sintético. Por isso que é o meu livro preferido, né? Meu livro preferido dos evangelhos. Os 4 evangelhos, para mim, o evangelho de Marcos é o mais completo, porque ele é o meu contraponto, né? Na verdade, eu sou muito prolixo, escrevo muito. Para que eu possa expressar aquilo que eu quero dizer, eu escrevo um textão. E eu acho incrível, porque Marcos ele vai nos ensinar o que é elementar, com poucas palavras. O cara, com 16 capítulos, o cara escreve toda a história de Cristo Jesus. Né? Veja o quão maravilhoso é isso. Né? Então, ele já inicia, de fato, o livro dele falando sobre o ministério público de Jesus, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. E o primeiro verso do livro é como está... desculpe. O primeiro verso do livro é princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Ó, como está escrito nos profetas. E ele vai falar sobre a profecia da vinda do João Batista para anunciar o Cristo Jesus. Depois ele vai falar o início do ministério de Jesus, o batismo, o deserto, e aí inicia, de fato, a andança do Cristo Jesus para, de fato, se proclamar como o Filho de Deus, né? Fazendo milagres, fazendo o cumprimento daquilo que aconteceu, mano. Então, vejo que o livro é muito lindo, porque o livro já inicia, o princípio do Evangelho, foi assim, com João Batista, tá? Mas não se preocupando com ancestralidade, com árvore genealógica, com indicação de sermões, de ensino, não.
é o Cristo em movimento, né? Esse livro, ele se preocupa também em demonstrar Cristo como homem. É o Cristo, filho de Deus, mas é o filho do homem. É o Deus humanizado. Por quê? Primeira, veja que essa ideia do Deus humanizado, ou a humanidade de Cristo, vamos encontrar em Marcos capítulo 1, verso 40, que diz que quando ele está diante do leproso, e o leproso pôs-se de joelho diante de Cristo, e diz, ó Cristo, se tu desejar, tu pode me limpar, tu pode me curar. Né? E Cristo é movido de grande compaixão, né? Comprova a grande humanidade dele, que Cristo depois vai lá e toca no leproso, uma coisa fantástica no primeiro capítulo. Marcos, no capítulo 2, verso 5, vai dizer que Cristo assistia à fé daqueles homens que traziam paralítico, né? Descia a cama pelo teto. No capítulo 6 de Marcos, diz que Jesus viu uma grande multidão e tinha grande compaixão deles. Então, veja a humanidade do Cristo Jesus. Né? Em Marcos capítulo 8, diz que quando os fariseus começaram a encher o saco de Cristo, dizendo, se tu é Cristo, me dá um sinal aí. Diz que Cristo suspirava profundamente em seu espírito, tamanha indignação. Veja a humanidade. Né? Em Marcos capítulo 11, verso 12, vai dizer que Cristo teve fome. Né? Se ele era Deus, né? Em tese, pensa assim, mas Cristo era homem, era de fato um carne mesmo para suportar todas as dificuldades que os humanos suportavam, né? Para que de fato ele pudesse dizer, não, ele é imaculado. Então, para que fosse imaculado, ele tinha que vir na forma humana, passar por todas as aflições, né, que o humano passava. Então, em Marcos 12 vai dizer que ele sentia fome, né? Em Marcos capítulo 13, aponta que algumas informações ele não tinha. Marcos 13, verso 32, ou seja, que nem o filho tinha conhecimento de algumas informações, senão a determinação de Deus do que aconteceria mais para frente, né? Segundo Marcos capítulo 13, verso 32. Então, a condição de humanidade do Cristo Jesus, tá? Neste evangelho, que eu também não posso deixar de mencionar, que o horário já está passando rapidinho, não estava, né? Vamos encontrar relatos que só encontramos no livro de Marcos. Quais são eles? A história do crescimento das sementes, né? Que vai falar sobre... depois que ele falar sobre a parábola da semeadura, ele vai explicar a parábola, né? Do crescimento. Você semeia, você cultiva, e você... de fato, você colhe, você tem frutos. Isso é bastante interessante em Marcos capítulo 4, verso 26 a 29. Jesus curou um homem surdo que não conseguia falar, o efatá, né, o abrit, muito interessante. E no capítulo 8, vamos encontrar a história de Cristo curando um cego em Betsaida. Em ambos, Cristo vai utilizar o cuspe, a água, a fonte da água viva, né, a purificação, que o daqui, ele de fato abre, o cara está olhando para o céu, o cara diz, o que tu está vendo? Estou vendo homens no céu e árvores que andam. Está viajando lá, vendo. Provavelmente a imagem do céu e Cristo de novo dá um toque, quando ele olha de novo, é restabelecido a visão dele, porque Cristo tinha colocado a saliva no olho dele, né? Já o anterior, Cristo botou na língua para que aquele gago pudesse falar. Então, são informações que você só vai encontrar no livro de Marcos, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui. Este livro demonstra, como eu já até mencionei, é o Cristo, um andarilho, é o Cristo andante, é o Cristo em movimento, é o servo que não parava, é o servo que trabalhava. Porque se daqui a pouco vamos entender o porquê essa visão. Essa visão porque Marcos escreveu para os romanos. Os romanos tinham essa ideia de movimento. Os romanos tinham essa ideia de movimentação. Os romanos tinham essa ideia de conquista. Os romanos tinham essa ideia de reconhecimento público e notório a respeito da tua força. Então, não era diferente. Então, é neste evangelho que vai apontar que Cristo estava em Cafarnaum, estava em Nazaré, estava em Cesareia de Filipe, estava em Jericó, estava em Betânia, estava no Monte das Oliveiras, Jerusalém, o Gólgota,
Tiro e Sidom, Decápolis, Dalmanuta, então, uma série de cidades. Tudo isso vai mencionar aqui no Evangelho de Marcos, tá bem? O grande destinatário desse livro, enquanto Mateus teve como destinatário lá, ou, de fato, o povo de Deus, tanto é que vai fazer aquelas menções lá, que Cristo, na genealogia, ele se preocupa a apontar que Cristo veio de Adão, não é, para comprovar, olha, esse camarada aí tem linhagem dos pais, né, dos pais da nação, ele também é filho de Davi. Aqui não vai falar sobre ancestralidade, porque a preocupação dele vai dizer se Cristo era descendente de Adão ou não, de Abraão ou não. Aqui a preocupação desse evangelho é comprovar que Cristo Jesus era o cumprimento das profecias, que ele era o Filho de Deus e que ele era filho do homem, porque ele estava aqui em forma humana, muito bem mencionado em Filipenses capítulo 2, aquela demonstração, aquelas palavras de Paulo, é a demonstração fiel que o Cristo Jesus é o vivo, é o Deus que de fato se humilha, vindo em forma humana para suportar todos os pecados e assim trazer a mensagem para a humanidade, salvar todo o povo e assim de fato completar a sua missão e trazer paz e glória e graça para todos aqueles que acreditam, que professam a fé no Cristo Jesus. Tá bem? Então, Marcos escreve para os romanos, os cristãos que estavam em Roma, né? Em resumo, Mateus escreve para os judeus, né? Marcos escreve para os gentios também, cristãos romanos e para os gentios. Por quê? Quando Marcos emprega os termos aramaicos, ele faz questão de traduzir. João e seu irmão Tiago era filho de Zebedeu, e Cristo pôs o nome de Boanerges. Aí ele diz, o que é Boanerges em aramaico? Em latim quer dizer filhos do trovão, Marcos capítulo 3, né? Do mesmo jeito, quando Cristo salva a filha de Jairo, ele fala, Talita cumi, ele diz, o que é Talita cumi? Menina, a ti te digo, levanta-te, né? O Abba, Pai, fazendo uma adoração para Deus. O Gólgota, né? Que ele vai lá e explica, levaram Cristo para um lugar chamado Gólgota, um termo em aramaico. Aí tem que explicar para os seus leitores o que é o Gólgota, que é lugar da caveira, né? Mesma coisa ele vai explicar lá em Marcos 15, quando Cristo já estava lá, 9ª, próximo da morte, diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí ele vai dizer o que é que Cristo estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, que se ele estivesse escrevendo para os judeus, ele não precisaria fazer a tradução, porque todos os judeus, lendo aquelas palavras em aramaico, iria ter total familiaridade. Então comprova que a partir do momento que ele faz essa tradução, comprova que o povo não tinha familiaridade com aquele idioma, né? Então essa é um dos motivos. Outra coisa, Marcos emprega termos latinos em seu texto. Ele vai falar sobre legião, ele vai falar de centurião, ele vai falar de denário, ele vai falar de pretório, ele vai falar, ele vai mencionar essas e outras palavras. Então, isso quer dizer o quê? Que ele escreveu para o povo latino. Latino porque o latim era o idioma adotado em Roma, né, na Itália, né? Então, a ideia primordial era como estou escrevendo para os romanos, eles vão estar totalmente familiarizados com essas palavras latinizadas, porque o exército romano falava de legião, o centurião, que eles tomavam conta de 100 homens, o denário, que era um valor adotado, né, uma moeda corrente naquele tempo, o pretório, que era o local de julgamento, o local onde, de fato, o próprio governador ficava, né? Ele também explica os costumes judaicos, vamos encontrar no capítulo 7, capítulo 14, capítulo 15. Ele omite as genealogias, é o evangelho que faz menos referência ao Antigo Testamento, ele não se preocupa falando no Antigo Testamento, porque ele quer botar o Cristo em movimento, fazendo milagres e conhecimento público, e que todos deveriam tomar conhecimento a respeito daquele Cristo Jesus, tá? Ele também não se preocupa em fazer críticas ao sistema religioso, né, de forma específica, né, ao sistema religioso adotado na Palestina. Ele não perde tempo para criticar fariseus e saduceus, esse não é o interesse dele, enquanto Mateus
vai arrebentar com tudo. Pior, Lucas vai criar um capítulo só para espancar os fariseus, né? Uma coisa que Mateus já não quis entrar muito para essa discussão, tá? O que é muito interessante é que é o único evangelho que vai mencionar Simão de Cirene. Ele faz questão. Quando Cristo lá estava carregando a cruz, que manda um homem chamado Simão, o Cirineu, para ajudar Cristo Jesus, ele identifica aquele homem como pai de Rufo, né? Porque esse Rufo era um membro proeminente da igreja de Roma. Mas por que você está dizendo isso, Cleiton? Onde é que está isso? Como é que eu posso ligar Simão, Cirineu para Rufo? Basta você ler Romanos, capítulo 16, verso 13. Porque Rufo, a casa de Rufo, é mencionada por Paulo na saudação, a maior saudação de todas as epístolas, vai encontrar Romanos, capítulo 16. Rufo, que é o filho, né, de Simão de Cirene, tá bem? Desculpe, Rufo é o filho. Simão de Cirene, de fato, ele é o pai de Rufo, né? Então, Rufo, que ficava em Roma, é filho de Simão de Cirene, que foi obrigado a carregar, né, a cruz com Cristo Jesus, tá bem? Deixa eu dar uma olhada aqui. A autoria desse evangelho, aqui eu já até bem mencionou, o evangelho não vai indicar, né, mas todavia todos os pais da igreja falavam de forma unânime, né, quanto à autoria de Marcos, né, Papias, né, que é um grande pai da igreja, que foi o bispo de Herápolis, né, aquela igreja próxima ali a Colossos, por volta lá de 140 depois de Cristo, mais ou menos lá, quase aí no 30, 110 anos depois do Cristo Jesus falecido, ele aponta que Marcos simplesmente foi o escritor desse evangelho e que Marcos foi o intérprete de Pedro, né? Que Marcos não foi discípulo de Jesus, nem foi um dos seus apóstolos, mas que ele se propôs a apontar as narrativas apontadas por Cristo Jesus, e ele apontou que, Papias, né, falando sobre Marcos, que ele teve o maior cuidado para não omitir qualquer coisa que ele tivesse sido ouvido, que ele tinha ouvido, e nem tivesse apresentado qualquer ficção em suas narrativas. Ele não criou ali qualquer fantasia fabulosa. Marcos apontou o que ouviu de Pedro. Então, o evangelho de Marcos, por isso que muitos apontam que o evangelho de Marcos também é conhecido como o evangelho de Pedro, porque Pedro falou, Marcos escutou e escreveu, né? Porque Marcos não tinha muito a fazer senão ouvir o que o próprio Pedro apontava, porque ele não viu, não, diferentemente de Mateus, que teve contato pessoal, né? Mas, diferentemente de Marcos e Lucas, os outros dois evangelhos, que faz parte dos evangelhos sinóticos, não tiveram com Cristo Jesus, somente Mateus, que foi apóstolo, e João, que foi apóstolo também, tá? Tanto é assim essa ideia que Justino Marte, que é um dos grandes padres da igreja, né, chamado de pais da igreja, ele vai apontar que ele chama o livro de Marcos de As Memórias de Pedro. Né? Não chama nem de Marcos, é o Evangelho de Marcos, é As Memórias de Pedro. E aponta também que esse livro de Marcos foi feito para beneficiar os cristãos romanos, né? Os cristãos que já estavam lá na grande megalópole do tempo, a mãe, né, da nação, da humanidade daquele tempo era a própria Roma, que comandava todo mundo, tá? Irineu também, em 185 depois de Cristo, passa a apontar Marcos como discípulo e intérprete de Pedro, tá bem? Então, a autoria desse livro, como de João Marcos, é indiscutível até por aqueles que viveram próximo à época de Cristo. A datação é um grande problema, porque assim, só temos a certeza que, como ele nada menciona a respeito da queda do templo de Jerusalém, que seria um cumprimento da profecia do Cristo Jesus, dizendo, olha, não sobrará, quando um dos discípulos, né, em Marcos capítulo 3, fala assim, ô mestre, olha que pedras bonitas, que grande edifício passando pelo templo. E simplesmente Jesus olha para o discípulo e diz assim,
Tá vendo esse grande edifício aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Porque, de fato, houve isso no ano 70 depois de Cristo, mas não é mencionado nada no livro de Marcos. Lembrando que essa ideia de Cristo de pedra sobre pedra, porque quando eles tocaram fogo no templo, o ouro derreteu, né? Então, quando o ouro derreteu, ficou escorrendo, né, entre as pedras, né? Então, o que os soldados romanos, cara, tudo mercenário, querendo ouro, foram tirando pedra sobre pedra para alcançar o ouro. Então, ali eles fizeram uma grande destruição para alcançar o ouro que derretia entre as pedras. Por isso que Cristo diz, não ficará pedras sobre pedras que não seja derrubada, né? Então, voltando de novo para Marcos nada menciona a respeito daquele de Jerusalém, o que então nos dá a entender que foi um livro escrito por volta de 55 e 68 depois de Cristo. Os eruditos, eles criam um grande embaraço quanto ao apontamento de data, porque não tem tanta evidência, tá bem? Principais doutrinas, para a gente dar uma andada, porque já tem 54 minutos. Principais doutrinas, temos a demonstração da humanidade do Cristo, que Cristo se humilha e torna-se homem para reconciliar a humanidade com Deus, né? Isso vamos encontrar em Números, capítulo 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, né? Então, isso é uma confirmação. Lembrando que essa ideia do Cristo vindo na forma humana, né, para se humilhar e conseguir essa reconciliação do homem com Deus, é bem mencionado lá, basta ler lá, Isaías capítulo 50, Isaías capítulo 53, Miqueias capítulo 5, todos eles vão apontar a respeito dessa vida do Cristo Jesus. Além desse livro apontar a respeito da humanidade do Cristo Jesus, ele vai falar Cristo na condição de servo, e não na condição de rei. Veja a distinção. Mateus era o Cristo como rei, Marcos, Cristo como servo. Né? Veja que Cristo em todas as posições, né, da pirâmide aí, seja no alto, seja no baixo, Cristo era, de fato, era um homem sensacional, né? Podia se portar como rei, porque de fato era Deus, era também como servo, porque estava na condição humana e ajudou todo o povo. Então, Cristo é o exemplo perfeito do verdadeiro servo, né? E veja a ideia de Marcos, né? Se ele escreve para os cristãos de Roma, Roma estabelecia como instrumento político, principal instrumento político e financeiro, a escravidão. E Roma ia lá, dominava um determinado país na força, depois tomava aquele povo de imposto, depois levava o povo cativo como prisioneiro. Então, a ideia de servo foi a melhor fórmula hermenêutica de tentar alcançar essas pessoas, né? Veja a forma importante e inteligente desse evangelista, né? Principais personagens, vamos encontrar Jesus Cristo, o servo que sofreu o sacrifício pelo pecado do mundo, os 12 discípulos, que o evangelho todo é uma preparação, né, desses 12 apóstolos, porque seriam eles os responsáveis para romper o mundo e levar a verdade do Cristo Jesus, por isso que os evangelhos faz a preparação dos 12 apóstolos, e Atos dos Apóstolos é o cumprimento, porque o evangelho para aqueles homens perdidos. O líder morreu e eles estavam apenas com a determinação da grande comissão. Ide ao mundo, batizar e salvar os pecadores. Essa é a ideia primordial, mas o livro fecha. Você não sabe mais nada. Se não tivesse o livro de Atos dos Apóstolos, não saberia o que foi que aconteceu. Então, Atos dos Apóstolos vem para resgatar toda aquela preparação dos evangelhos para que eles fizessem cumprir aquela determinação de Jesus Cristo. Lembrando que na força humana eles não conseguiriam. Até porque, até Atos dos Apóstolos, até o capítulo 2, temos homens medrosos, cerrados dentro do quarto, com medo das autoridades, com medo da palavra, com medo de enfrentar, e aí foram banhados pelo Espírito Santo, e aí os homens se tornaram, né, guerreiros da fé, né, homens de Jesus, levaram o evangelho e, de fato, fez com que o evangelho chegasse até nós, até hoje, tá? Então, os evangelhos vão apontar a respeito à preparação desses homens que, de fato, estavam tudo perdidos sem entender o que estava acontecendo, né? Pilatos, né, vai mencionar como governador romano que ordenou a crucificação de Jesus no lugar de um ladrão chamado Barrabás. Os líderes religiosos judeus, que eram os fariseus e os saduceus, dois grupos religiosos que eram inimigos, mas se uniram para derrotar Jesus Cristo. Que, na verdade,
temos ainda mais um grupo que também é político, né? Vamos encontrar os fariseus, os saduceus e os herodianos, né? Que são os perus do Império Romano, tá bem? Estou numa sede danada. No livro de Marcos, ele é dividido em 3 partes. O livro de Marcos é dividido em 3 partes. Vamos encontrar a primeira parte. Jesus no deserto. Vamos falar sobre a preparação de Jesus para que ele, de fato, iniciasse o seu ministério, tá? E isso vai acontecer o quê? No capítulo 1. Capítulo 1 é a preparação. Inicia logo com João Batista. Depois Cristo chegando, sendo batizado, levado ao deserto, depois Cristo já vai iniciar seu ministério, que é o evangelho do Cristo em atividade. Segunda parte do livro de Marcos, que a primeira é a preparação de Jesus, é o Jesus no deserto, tratando sobre o servo. O início da caminhada do servo vai estar no capítulo 1. Do capítulo 2 ao capítulo 13, vamos falar sobre a mensagem e o ministério de Jesus. Capítulo 2, finalzinho. Eu posso até dizer meado do capítulo 1, que é do verso 14 do capítulo 1, até o capítulo 13. Mensagem e o ministério de Jesus. Nesse capítulo, vou botar capítulo 2 ao capítulo 13, é o Cristo em movimento. É o Cristo pregando na Galiléia, é o Cristo pregando nas nações fenícias, fora da Galiléia, para os gentios, é o Cristo pregando em Jerusalém. Então, é o Cristo universal, né? Ele prega na Galiléia, ele prega nas nações gentias e ele prega em Jerusalém, do capítulo 2 ao capítulo 13. Do capítulo 14 ao capítulo 16 é o que é chamado a paixão de Cristo, né? Ali vai narrar a respeito da morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição, tá? Então, apenas do capítulo 14 ao capítulo 16. Resumindo, apenas para facilitar. Preparação de Jesus, do capítulo 1. Ministério e mensagem de Jesus Cristo, do capítulo 2 ao capítulo 13. Do capítulo 14 ao capítulo 16, vamos ter a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tá bem? Então, vamos lá agora fazer uma breve análise aí. São 16 capítulos, vai ser um resumo bastante breve. Vou tentar ser breve também, para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos lá? No capítulo 1, ele vai falar sobre a preparação de Cristo Jesus. E uma coisa fantástica, ele vai dizer, no princípio do evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e aí assim determinava a profecia. Que profecia é essa? Vamos encontrar Isaías 40, vamos encontrar Malaquias capítulo 4. Como aquele agente que queria a voz que clama no deserto, que queria que aplanar, ele tinha que alinhar a passagem do Cristo Jesus, até que ele bem mencionava. Porque antigamente o rei, quando ia de uma cidade para outra, tinha um servo responsável por alinhar a estrada. Ele tinha que aplanar, deixar tudo plano. Então, a ideia do João Batista era essa. Ele tinha que aplanar todo o caminho para que, quando Cristo Jesus chegasse, já houvesse uma preparação do coração, do espírito, da alma dessas pessoas para a recepção de uma mensagem, uma mensagem salvífica do Cristo Jesus, queria libertá-las do pecado. Então, isso já era bíblico. Tem que fazer uma preparação da terra, né? Para depois fazer o plantio. Então, essa é a ideia. Então, João Batista fazia a preparação, o arado da terra, e o Cristo Jesus veio semeando, né? Então, em Marcos capítulo 1, necessariamente ele vai apontar isso. Princípio do Evangelho, vamos encontrar o João Batista, depois vamos encontrar o João Batista batizando o Cristo Jesus, depois do batismo do Cristo Jesus, o Espírito Santo, em forma de pomba, tal, Cristo Jesus vai para o deserto. E no deserto, esse Cristo Jesus, ele é tentado. Depois que Cristo Jesus ele é tentado no deserto, ele, o demônio, tentando de todas as maneiras, ele vai para Nazaré. Quando chegar em Nazaré, ele vai abrir o livro, vai chegar na sinagoga, eis que agora, eis o cumprimento dessa profecia, que o Espírito de Deus, né,
está sobre mim, e a partir desse momento, agora eu vou, né, libertar o cativo do cativeiro e todos aqueles que estão em aflição. De fato, é o cumprimento de Isaías 53. E aí, temos no capítulo 1, apontando desta andança missionária. No finalzinho, vai apontar, do capítulo 1, que João Batista foi preso, né? E aí, aponta que Cristo Jesus disse, chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependa-se dos seus pecados e cria no evangelho, que essa era a mensagem do Cristo Jesus. Que ele aponta que o Cristo Jesus seguiu para a região da Galiléia depois que João Batista foi preso, né? O Marcos ele faz esse recorte interessante, né? Que o Cristo Jesus ficou ali na região do Rio Jordão, mas quando João foi preso, lembra que Herodes Antipas queria pegar Cristo Jesus, diz ali, é uma raposa, você não vale o conto de réis, né? Isso aí de fato vai querer atacar na forma repentinamente, então vamos cair fora, vamos para outro lugar, vamos largar aqui essa região aqui intermediária entre a Judéia e a Galiléia, vamos para a Galiléia, e é a partir daí que o Cristo Jesus anuncia com toda a força o seu ministério. Isso vamos encontrar em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, que diz, depois que João foi preso, João Batista, João seguiu para a região da Galiléia, e ali ele anunciava a boa notícia que vem de Deus. E Cristo dizia isso, chegou a hora, e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Então aí inicia a andança do Cristo Jesus na Galiléia, tá? E aí, como inicia a força e a mensagem do Cristo Jesus na Galiléia? Marcos, como eu já disse, vai apontar o Cristo Jesus andante, que prega, que cura, que evangeliza. O que acontece no capítulo 1? Vamos encontrar no capítulo 1, ele vai chamar os seus discípulos no verso 16. Ele vai ministrar em Cafarnaum. Ele vai curar um endemoniado em Cafarnaum, que ele já era o comando geral, porque ele morava em Cafarnaum. Ele vai curar a sogra de Pedro, tudo isso no capítulo 1, viu, gente? Ele vai curar um leproso que finaliza o capítulo 1, uma coisa linda, um leproso que simplesmente encontra Jesus e se ajoelha e diz, olha, se o Senhor desejar, o Senhor me cura. E aí, aquilo fez com que Jesus ficou com muita pena dele e Cristo toca no leproso, quebrando todas as regras, né, sanitárias da época e curando o homem, mas Cristo dá uma determinação dele, né? Não conte isso para ninguém, não, mas só vá para o sacerdote lá e prove, peça para ele examinar, veja se você está curado mesmo, depois volta para sua casa e ofereça um sacrifício para Moisés. Mas o camarada, assim que foi curado, foi certificado, contou para todo mundo que foi Jesus Cristo, e por causa disso, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 45, Cristo restou impedido de entrar na cidade. Cristo teve que ficar sempre do lado de fora da cidade, porque uma grande multidão vinha ver. Tá bem? Então, aí, veja que só o capítulo 1 desse Evangelho já dá logo, botar você para ficar logo arrepiado com tantas informações importantes. No capítulo 2, vamos ter a história daquele paralítico, né, que os amigos levam ele com a cama, desce ele do teto, né, desce o paralítico da cama, né, pelo teto. Vamos ter a história de Levi, né, o cobrador de imposto que se torna um dos apóstolos, que é o evangelista Mateus. Vamos encontrar a história do jejum, né, o questionamento, todo mundo faz jejum, faz jejum, os discípulos de João fazem jejum, por que você não faz jejum? Aí a igreja vai dizer, que jejum? Jejum de quê? Os caras estão em atividade, vai fazer jejum para quê? Eu estou aqui, nós temos uma missão. Quando eu for recolhido, eles fazem jejum, já apontando com a mensagem ali, era de trabalho, e não de sacrifício. Era trabalho, era ir para cima, levar o evangelho, salvar pessoas, curar doentes, fazer com que as pessoas se arrependam, e ir salvando as pessoas. Veja que logo no capítulo 2 já nos ensina aquela história do jejum. Depois, Cristo como sendo o Senhor do sábado, o homem que cura as pessoas no sábado, sendo questionado pelos religiosos. Depois,
De novo, Cristo cura um homem que tinha uma mão ressequida. Capítulo 3, Cristo pregando para multidões, né? Porque diz que grandes multidões da Galileia. Olha lá, Marcos capítulo 3, versos 7 e 8. Que grande multidão seguia Cristo de todas as partes. Galileia, Judeia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, Tiro, Sidom e grande multidão de outras nações. Então já comprova que o Cristo Jesus já estava com... ele era um popstar da época, né? Era, de fato, um homem que estava seguido por uma multidão de pessoas, tá bem? No capítulo 3, ele vai comissionar os 12, porque, como eu já mencionei aqui, Cristo era bastante didático e estrategista. Antes dele adentrar na cidade, ele dizia, vou pregar em Jerusalém. Ele não ia diretamente. Ele comissionava de 2 em 2, você vai para Jerusalém, você vai para Lauro Preto, você vai para Mato São João, você vai para Pojuca. E essas pessoas chegavam na cidade e anunciavam o Cristo Jesus. Então, essas pessoas já ficavam preparadas para quando o Cristo Jesus chegasse, já tinham ouvido falar. Então, vamos encontrar essa história maravilhosa em Marcos capítulo 3, verso 13 a 19, ele comissionando os seus apóstolos, dizendo, ó, vão 2 em 2 aí, e vão pregando pelo meio do caminho, tá? No capítulo 3, vai ter aquela história ainda, quando ele tem que repreender os escribas e os fariseus, que estavam dizendo, você somente consegue tirar demônio dos outros, das pessoas, porque você tem o Beelzebul. E aí Cristo vai dar aquela velha ensinamento, não já se viu, meu irmão? Como é que eu sou Beelzebul e vou prejudicar o meu exército, se assim eu fosse? Eu ia prejudicar o mal? Se eu tivesse o mal comigo, eu ia prejudicar o mal? Não, eu ia fortalecer o mal. Olha essa história. Você está aí pecando contra o Espírito Santo e tal, é aquela velha história. Depois podem fazer a leitura do capítulo 3, versos 20 a 30. Depois, já que estavam dizendo que ele estava curando muitas pessoas, não tinha tempo de comer, não tinha tempo de descansar, a família se preocupou. Maria e seus irmãos foi... esse homem estava dizendo que Jesus está ficando louco, queria pegar Jesus e levar para casa. E é quando ele explica de fato quem é a família espiritual dele, que é todos aqueles que acreditam em Deus, que estavam seguindo o Evangelho. Tá? Dá uma repreensão muito grande para os seus familiares. No capítulo 4, ele inicia a pregação por meio de parábolas, né? Segundo a ideia de Marcos, né? Vamos ter a história a parábola da semeadura, né? O camarada que jogava semente na beira do caminho, o que jogava semente no solo pedregoso, pedregoso, né? no solo cheio de espinhos e no solo fértil. Depois, lá mais na frente, ele vai... primeiro ele vai explicar, ele vai falar acerca dessa parábola da semeadura, que é a mais importante de todas as parábolas, né? Porque ele vai apontar como é que a palavra de Deus, ela entra em seu corpo, em sua pessoa, em sua mente, e de fato, como ela de fato vai se manifestar na sua vida interior e na sua vida exterior, e como ela de fato pode se multiplicar ou não. Por isso que ele diz que essa é a mãe das parábolas, né? Então ele vai falar parábola da semeadura, depois ele vai dizer o porquê ele utilizava parábolas, que é o cumprimento de Isaías capítulo 6, depois ele vai explicar essa parábola da semeadura, depois ele vai falar sobre a parábola da candeia, que é a luz do mundo, depois que ele vai falar, você bota a candeia no alto, porque a candeia vai iluminar tudo, então nós de fato devemos ter a luz para romper as trevas, né? Depois ele vai explicar a parábola da semente, que você vai cultivar, você vai regar, você vai plantar, você vai frutificar, que de fato você tem que entender o reino de Deus desta maneira, que é um processo de construção contínua. Depois ele vai falar sobre o grão de mostarda, que pode ser pequenininho que a sua fé, e pode de fato te levar ao grande reinado, nessa ideia do grão de mostarda. Depois ele vai demonstrar o seu grande poder quando ele acalma a tempestade, lembra que ele estava lá no barquinho? Ainda no capítulo 4. No capítulo 5, um dos capítulos mais explorados das pregações modernas, vai falar sobre quando ele expulsa o demônio do Gadareno, depois ele atravessa o rio, Jesus Cristo vai lidar com Jairo, chefe da sinagoga, no percurso entre o contato com Jairo e até a casa de Jairo, vamos ter a história da mulher com fluxo de sangue. Quando ele chega na casa de Jairo, a história de Talita Cume, menina, levanta-te, né? A história da filha de Jairo, finaliza capítulo 5. Veja, o capítulo 5 é muito lindo, né? O Gadareno,
a mulher fluxo de sangue e a filha de Jairo. No capítulo 6, né, vamos encontrar ele voltando para Nazaré. E quando ele volta para Nazaré, o povo pergunta, acho que esse não é um carpinteiro? Como é que esse cara é um pobre coitado? Como é que esse cara quer dizer que é da de Cristo? Ele é desacreditado pelos seus próprios familiares, pelos seus, né? Então isso é uma grande ideia, né, que tem na Bíblia. A partir dali, Cristo sai de Nazaré, volta para a Galiléia. Quando ele volta para a Galiléia, o que ele faz? Se lá no capítulo 3, ele comissiona os 12 apóstolos, mandando 2 em 2, ele vai pegar agora os 70 discípulos, porque já estavam mais preparados, e também comissiona em 2 em 2, porque a fama de Cristo Jesus já tinha alcançado muitas pessoas. Então agora não era mais 12, agora são 70. Você bota 2 em 2, são 35 grupos de pessoas mandando para cidades diferentes, né? A partir daí, a fama dele, obviamente todos aqueles que têm fama e todos aqueles que fazem um trabalho grandioso para Deus, recebem grandes adversidades, isso é claro. Então João Batista é morto, forçando Jesus Cristo a sair ali daquela região do Rio Jordão e ir de novo para Galiléia, porque Herodes, né, Antipas, queria também ver Cristo para matá-lo. Então ele percebeu, se eu ficar aqui, vou ter um problema com a minha missão, vou cair fora para Galiléia, tá? Depois ele vai ter a reunião com os apóstolos, depois vamos ter Cristo, ainda no capítulo 6, viu, gente? Cristo alimentando 5.000 pessoas, depois ele anda sobre as águas, depois ele cura muitas pessoas no capítulo 6. No capítulo 7, vamos ter aquela velha história do questionamento dos fariseus, porque os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Os caras sabem que se lavar a mão por diversas vezes para ter a purificação, para você não se purificar porque você está comendo. O que eles falam que é um bobão, porque o que de fato purifica não é o que entra pela sua boca, é o que sai. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, então é aquilo que você expressa, né? Então vamos encontrar essa história lindíssima no capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Tá? Ainda no capítulo 7, lá no verso 24, vai ter uma das histórias que eu até já mencionei aqui dos três evangelhos, que eu lembro, quando eu era cético, quando eu não acreditava em Jesus Cristo, que eu fiz a primeira leitura da Bíblia, eu lembro que eu li a passagem daquela mulher gentia, da mulher cananeia, daquela mulher grega, daquela mulher sírio-fenícia, que simplesmente sabe da fama de Jesus Cristo, e ela com a mulher, com a filha endemoniada em casa, vai até ele, não leva a criança, diz, olha, o senhor é o Cristo, o senhor é o Filho de Deus, cura minha filha, e simplesmente Jesus se nega a fazer isso, diz assim, eu não posso fazer isso, porque primeiro eu tenho que apacentar, né, as ovelhas de Israel, depois pensar nos externos, ou seja, deixa primeiro eu saciar os meus filhos para que então possa prover o pão para lançar para os cachorrinhos. Então, aquilo para mim, como eu não entendia a Bíblia ainda, eu lembro como hoje que eu fechei a Bíblia e disse, eu não vou ler mais esse negócio, porque Cristo, ele gosta de discriminar pessoas, né? Mas depois Deus foi afogando meu coração, foi lavando, eu voltei, fiz a leitura, fiz muitos estudos, e deu para entender que, de fato, a missão primordial do Cristo era reestruturar Israel, era reestruturar os judeus, né? Porque a partir daquela nação forte e santa ali, poderia, de fato, levar o evangelho com toda a força, mas isso não aconteceu. Quem abraçou o Jesus Cristo, o evangelho, né, e as mensagens de Deus foram os gentios, né? Então, vamos encontrar a história de Paulo aí, levando a mensagem para todo mundo, e nós aqui no Brasil, né, falando a respeito da cultura judaica, né, o porquê desta ideia. Mas, no primeiro momento, foi a minha indignação com essa passagem aqui, Marcos capítulo 7, para mim foi um baque, eu parei de ler, eu não consegui entender, mas aí a mulher, de uma forma muito linda, fala, você para com isso, os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa também, eles comem com as migalhas que são jogadas nos filhos, né? Que quando você dá para os filhos, o filho se farta aí de muita informação, joga as migalhas no chão e os cachorrinhos vão comendo, e nós, eu e minha filha, somos os cachorrinhos que vai cair aquelas migalhas na mesa. Eu lembro como hoje que eu chorava com essa história, que era muito fantástica. E aí, Cristo Jesus disse, rapaz, sem dúvida,
quanta fé, que eu não vi essa fé em Israel. Pode ir para casa. Nesse momento, o espírito ruim que estava no seu filho já saiu. Então, é uma das histórias magníficas. Mas veja que Cristo Jesus não está pregando para judeus. Ele está em Tiro e Sidom, que é uma região fenícia, é sírio-fenícia. Já está fora da jurisdição ou do território judeu, da Palestina. Ele está na Fenícia. Então, é uma coisa muito linda, né? Então, ele está em outras terras, levando o evangelho, já tentando romper o preconceito dos judeus que não queriam ter contato com o povo gentil. Aqui já é uma grande demonstração, né? Depois, vamos ter a história lá da mulher fenícia, né, que tem uma filha, né, possessa. Vamos ter a história lá que ele passa por Decápolis. Decápolis é uma região composta de 10 tribos, né, por isso que Deca, de 10 polis, então 10 cidades. Então ele cura um surdo mudo, né, e ele vai, põe o dedo nos ouvidos e cospe, toca na língua do cara. Meu, aparentemente é um pouco nojento, né, mas assim, é uma coisa fantástica. Ele vai lá e simplesmente cura o cara da surdez e cura o cara da mudez, e o cara acaba conseguindo ouvir, falar, e inclusive até ter a história do Efatá, né? Abre-te, né? De fato, para que ele pudesse ouvir e falar tranquilamente. É uma das histórias mais lindas no capítulo 7, finaliza com o Efatá, o abre-te, né? Abra-se, de fato, tem essa conexão. É muito lindo. No Marcos capítulo 8, vamos encontrar Jesus na costa oriental da Galileia, porque o Evangelho de Marcos é o Jesus em movimento. Vixe, já está bastante avançado. Então, Jesus vai alimentar 4.000 pessoas. Depois que ele alimenta 4.000 pessoas, ele vai estar numa região chamada Dalmanuta. Acontece que é um destino desconhecido. Ninguém sabe onde é Dalmanuta, né? Muitos eruditos passam a apontar que eles estavam na região de Magdala, né? Na região de Magdã, que é a região de Maria Madalena, por isso que Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Então, aponta que ele estava lá naquela região lá de Magdala, tá? E lá ele vai ter as contendas com os fariseus, e lá ele já vai chamar a atenção dos apóstolos. Não se misture com os fariseus. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Porque você pode fazer o pão, mas a partir do momento que você joga o fermento na massa, o que acontece lá? Incha. Então a ideia é falar, cai fora disso, vai trazer problemas se você se juntar e discutir com esses caras, perdendo tempo com esses malucos. E parece que eles não ouviram, porque daqui a pouco, quando teve um monte da transfiguração que Cristo desce, tá os caras discutindo com os fariseus, não tendo o devido cuidado com o fermento dos fariseus. E você não se misturar com aquele cara lunáticos, né, religiosos, fundamentalista, malucão. Né? Então ele fala. E é nesse momento de ter cuidado de fermentos fariseus, que o fariseu chega perto dele e fala, ei, me dá um sinal, já que tu é Cristo, me mande um sinal. Ele suspira profundamente, o sinal dos profetas, rapaz, que veio para vocês mataram. Então, para mim, não tem sinal nenhum. Sinal é a própria vida que vai lhe dar, né? Quando acontecer terremoto, inundações, miséria, peste, aí Cristo vai apontar. No capítulo 8 ainda, lá a partir do verso 13, Cristo ainda vai mandar os discípulos ter cuidado com o fermento dos herodianos. Os herodianos eram os discípulos, né? Eram os asseclas, né? Era aquele povo do grupo do rei Herodes, né? Porque o Herodes era o responsável pela Galileia. E o responsável pela Judéia era Pilatos, né? Então você tem que fazer essa distinção. Quem governava, quem administrava, vamos falar assim, em nome de prefeito. Quem era o prefeito da Galileia era o rei Herodes Antipas. Quem era o prefeito da Judéia, onde estava Jerusalém, era Pilatos, tá bem? Então, o grupo do rei Herodes estava também atrás de Jesus Cristo para criar problema. Por isso que lá, como Cristo vai ter o julgamento dele, Pilatos manda Cristo para o rei Herodes. E o rei Herodes, porque ele diz, tu pregava na Galileia, né? Então, é de responsabilidade de Herodes, porque Pilatos não queria matar Cristo. Quando chega lá, o Herodes vai lá e diz, rapaz, não tem nada aqui, vai, bota aí uma roupa de rei
roupa de palhaço, de bobo da corte, e manda voltar para Pilatos de novo, é quando ele é crucificado. É por isso que tem essa história toda, tá? Ainda no capítulo 8 do Cristo alimentando multidão, 4.000 pessoas. Cristo, falando do fermento dos fariseus e dos herodianos. No capítulo 8 vai ter aquela história linda que Cristo passa por Betsaida. E quando ele passa por Betsaida, ele cura um cego. E ele manda o cego depois, lembra aquele cego que ele vai lá e diz, não entre na aldeia. Por que não entra na aldeia? Porque Betsaida é uma daquelas cidades que houve a predição de destruição. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Então, de fato, era uma cidade que ele fez um milagre em favor do cego, mas aquele cego que olhou para o alto e viu homens no céu e árvores andantes no céu, provavelmente ele viu o paraíso, né? E Jesus fala, não volte para Betsaida, porque ninguém vai acreditar. Então, vá para outro lugar, né? No capítulo 8 ainda vamos encontrar Cristo sai de Betsaida, vai para Cesareia de Filipe e Cafarnaum, onde ele vai instruir os seus discípulos. É lá que Pedro, que Cristo faz aquela pergunta a ele, o que é que dizem quem eu sou? E o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí, em Marcos não diz, Mateus que menciona, que Mateus vai complementar essa história, que é Cristo dizendo, olha, não foi você que revelou isso, foi meu Pai. Mas é na mesma sessão, no mesmo momento, em que Jesus, já que eu sou o Filho de Deus, eu vou para Jerusalém e vou morrer. E aí Pedro diz, não fale isso, não, que isso nada vai acontecer com você. E aí que Cristo fala, aparta de mim, Satanás. Ou seja, no mesmo momento que Pedro estava com a revelação de Deus, estava também sendo usado pelo Satanás. E isso é para a nossa vida, né? Quando, de fato, recebemos essas interferências a todo momento. Né? Deus abençoando a gente, mas o Satanás a todo momento dizendo, caia no pecado, né? Então, isso tudo você vai aprender no capítulo 8 de Marcos, tá? No capítulo 8, Cristo vai ensinar o preço do discipulado, que cada um levar a carregar a sua cruz. Entramos no capítulo 9, Cristo indo para o Monte da Transfiguração. Depois, Cristo explicando qual é o papel de Elias, dizendo que ele já veio, que ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Cristo expulsa um espírito obstinado que joga um garoto no chão. Né? Lembra aquele que, quando pegava, jogava o garoto no chão, o menino se embolava no chão. E Cristo, quando desce no Monte da Transfiguração, vê aquela confusão, os discípulos, né? Porque ele sobe com Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos estavam abaixo do monte, discutindo com os fariseus. Ao invés de estarem orando, intercedendo para salvar o menino, estava com discussões teológicas, discussões idiotas, perdendo tempo. E aí ele fala, tá vendo aí que eu te falei? A Bíblia não fala, mas deve ter dito. Lá eu te falei do fermento dos fariseus, deixa esses malucos. Não se bate palma para maluco dançar. Tá, se o cara quer falar besteira, deixa lá falar besteira. Prega teu evangelho, né? E é uma demonstração clara. Ele diz, eu estou aqui com meu filho e não resolvo nada. Falei com seus apóstolos e eles também não são de nada. Mas por quê? Estavam preocupados com discussões teológicas ao invés de fazer o trabalho bíblico, né? O trabalho do evangelho. Aí no capítulo 9 vai identificar, né, o verdadeiro fruto espiritual, quem é por nós, não será contra nós, né, que ele encontra algumas pessoas que estavam libertando em nome de Jesus Cristo, né? Depois ele vai fazer algumas advertências sobre tropeço, ainda no capítulo 9, lembra aquela questão, se seu olho pecar, corta seu olho fora, se seu braço pecar, corta seu braço fora, ou seja, tudo que pode ruim vai eliminando sua vida, porque de fato vai fazer mal e pode fazer com que você caia, na ideia do capítulo 9. No capítulo 10, ele vai falar sobre divórcio, no capítulo 10. Ele vai abençoar as crianças, porque quando Cristo passava, as crianças queriam tocar em Cristo e bendizê-la, e os discípulos não deixavam que essas crianças chegassem perto de Cristo. Cristo, não, rapaz, deixa a criança, o reino do céu. Né? Depois Cristo vai confrontar o jovem rico, lá no verso 17. Depois ele vai falar sobre a recompensa dos discípulos, né, que é os céus. Depois ele prepara os discípulos para a sua morte, dizendo, olha, quando eu descer para Jerusalém, você é morto, viu? Se prepara aí, viu? O desafio dos discípulos para servirem com humanidade, com humildade, porque João e Tiago pediram para Jesus Cristo, para que eles, quando Jesus fosse levado aos céus, eles ficassem à direita e à esquerda do mestre. Um pedido de exaltação totalmente equivocado, e eles foram chamados a atenção
por Cristo Jesus, que é quando Cristo pega a criança, bota no meio dele e diz, rapaz, tem essa humildade aqui, se você quer ser servido, né, sirva primeiro, né? Depois, no finalzinho do capítulo 9, ele vai curar o cego Bartimeu lá em Jericó, tá? Depois que ele vai ter esta andança aí, que ele sai da Galileia e tá o capítulo 10 todo, ele sai da Galileia com o Monte da Transfiguração, né? Depois do Monte da Transfiguração no capítulo 9, no capítulo 10 ele desce para Jerusalém, porque no Monte da Transfiguração é a determinação de Moisés e de Elias, o Deus determinando, dizendo, ó, seu cumprimento já deu, você tem que descer para Jerusalém, agora vai cumprir toda a profecia. Então, no capítulo 9 é esta mensagem recebida, no capítulo 10 é a caminho. No capítulo 11 ele chega em Jerusalém. No capítulo 11 a entrada triunfal com o jumentinho, depois ali ele vai ter a mensagem de purificação, ele vai amaldiçoar uma figueira, porque diz, veja a humanidade de Cristo. Cristo teve fome, viu uma figueira florida, disse assim, a figueira só tem florida, quando ele lá florida, porque ela quer dizer que tem frutos. Quando chega lá, a figueira não tinha fruto, ele diz, vou dar uma maldição para ela. Tem a primeira mensagem de você viver de aparência, né? Então, como se ela estava cheia de flor, é porque teria fruto, mas chegou lá não tinha fruto, estava vivendo de aparência. Então, por isso que ele fez com que a figueira secasse. Mas daqui a pouco ele vai explicar o que aconteceu também. Depois ele vai ter a purificação do templo, dos cambistas. Por que dos cambistas? Porque no templo, o templo de Jerusalém, lá, todos compravam as ofertas para oferecer, né? Porque tinha 3 festas importantes: Páscoa, festa de tabernáculos e Pentecostes. Então, toda vez que tinha essa festa, judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo. Só que os caras lá eram muito espertos, não aceitavam dinheiro que não fosse aquele que era adotado lá na Palestina. Então, eles faziam o câmbio, a troca desse dinheiro. Eu chegava lá, um exemplo, eu chegava com dinheiro, tinha que trocar por dólar, um exemplo. Ele chegava lá e fazia essa conversão. Só que a conversão não era legal. A conversão havia muita roubalheira. Por isso que Cristo diz aqui é um covil de salteadores, um covil de ladrões. Então, vocês estão aproveitando e explorando a fé das pessoas que vinham com o dinheiro do estrangeiro e tinham que trocar pela moeda local, e aí as conversões não eram justas, né? Por isso que Cristo fez essa purificação do templo. Aqui, a casa de Deus é casa de oração, né? Depois dele purificar o templo, que ali era do comando dos saduceus, ali ele comprou uma briga com os saduceus, Cristo passa a ensinar no templo, né? E aí ele vai, no capítulo 11, no verso 20, ele vai voltar para a figueira amaldiçoada. Porque ele vai dizer, quando os discípulos voltaram para aquela mesma figueira que estava cheia de flor, viram toda seca. Jesus, o que o Senhor mandou, cumpriu. E aí Cristo dá outro ensinamento, dizendo, peça com fé. Porque eu não mandei que ela secasse, do mesmo jeito vocês poderão fazer dessa maneira. Porque se você pedir com fé, você pode mover até montanhas, né? Então, o mesmo exemplo da figueira, ele deu 2 ensinamentos. Primeiro, não ver com a aparência, e segundo, peça com fé que será cumprida, né? Esta ideia, basta ler o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 26, tá bem? Depois, ainda no capítulo 11, vai ter aquela discussão sobre a autoridade, quando o saduceus pergunta a ele, quem foi que lhe deu autoridade? E ele volta, né, com um ensinamento maiêutico, que é rebater uma pergunta com outra pergunta. Quem deu autoridade a João Batista? Porque as autoridades, os líderes religiosos, ficaram com medo de dizer que João Batista não era, quem deu autoridade a João Batista, se dissesse que foi Deus, ia confirmar que Jesus também veio por meio de Deus, que João Batista anunciou que Jesus. Se eles não dissessem que João Batista estava com a autoridade de Deus, todo o povo iria apedrejá-los, porque o João Batista era muito respeitado por todo o povo judeu. Então, veja, eles ficaram calados, não sei não, caíram fora. Então, Jesus também falou, já que você não sabe, eu também não sei quem foi que me deu autoridade, né? Então, ficou no 0-0, de fato, Cristo repelindo uma pergunta com outra pergunta, que é um chamado de processo de maiêutica, um processo socrático, né? Depois a gente fala sobre isso. No capítulo 12, vamos ter a parábola dos lavradores malvados. Toda vez que era enviado, o cara tinha um campo, deixou uma pessoa tomando conta, depois mandou os servos lá para
para ver como é que está a plantação, e aquela pessoa que está tomando conta da plantação matou os servos, né? Mais ou menos. Depois vamos ter a história da moeda, né? Do pagamento de imposto, da César que é de César. Depois, em relação à ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os saduceus, para tentar tirar Cristo, e aí? Tem 7 irmãos. O primeiro irmão morreu, né? E aí, cada vez que um morre e deixa a viúva, o outro irmão fica com essa viúva. E aí, só que 7 irmãos morreram, ficou a viúva só. E aí, os saduceus tiram o nome do Cristo e perguntam, e aí? Quando houver a ressurreição, essa viúva vai ser esposa de quem? E aí, Cristo, meu amigo, aprende, né? Quando houver a ressuscitação dos mortos, não haverá casamento, não vai ter esses vínculos, porque todos serão como anjos no céu, destituídos desses vínculos humanos. Né? Então, um ensino fantástico. Amém? No capítulo 12, Cristo vai ensinar os seus discípulos, meu Deus do céu, deixa eu correr, vai falar sobre os seus discípulos, sobre o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, apontamento daquilo que está presente em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, né, que é uma grande oração, inclusive até o dia de hoje, para os judeus. No capítulo 12 ainda, vai falar sobre o vínculo de Cristo com Davi, né, que ele é filho de Davi, a relação dos escribas, que gostavam de se amostrar nas praças, e a relação da verdadeira oferta, que é com aquela história da viúva pobre, tá? Depois, no capítulo 13, é um encontro particular de Cristo com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, né? É a pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, e aí vamos encontrar um sermão profético, falando sobre os princípios das dores, a grande tribulação, tudo isso vamos encontrar no capítulo 13, porque é um capítulo escatológico, tá bem? Assim como ele fala sobre os princípios das dores e a grande tribulação, ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem e que devemos continuarmos em vigília, tá? Depois ele vai falar sobre os preparativos para a traição, seja lá ele sabendo do fato que ele será traído por um dos seus discípulos. Depois vamos encontrar no capítulo 14, né? Desculpe, no capítulo 13 encerra. O capítulo 13 é o capítulo escatológico, dizendo, sermão profético, princípio das dores, grande tribulação, a vinda do homem, e para que todos tenhais, continuar em oração e vigilância. No capítulo 14, os preparativos para a traição, né? E depois vamos encontrar a unção dele em Betânia, Maria, né, ungindo Cristo Jesus para a morte dele, a última ceia em Jerusalém, a oração e a traição no Getsemane, quando ele está lá naquele campo, o Judas vai dar um beijo e o soldado prende em Cristo. Depois vamos encontrar ainda, no capítulo 14, o primeiro julgamento judaico, né? O julgamento, Cristo é levado para a casa de Caifás, mas lembrando que o sumo sacerdote naquela época era Caifás, mas Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote anterior, que não estava no posto, né? Mas ainda assim gozava de respeito de todo o povo. Por isso que Cristo foi interrogado por Anás, que é o sogro de Caifás, né? Cristo é interrogado por Anás. Mas Anás, como teve divergência com os romanos, foi retirado do cargo e foi colocado o genro dele no lugar dele, que é chamado de Caifás. Então, Anás questionava Cristo, ficou lá tentando com a confissão, não conseguiu, mas quem remete Cristo, né, para Pilatos é Caifás, porque quem estava de fato, quem estava no papel como sumo sacerdote era Caifás, por isso que é Caifás que encaminha Cristo Jesus para Pilatos e não Anás, né? Tem que ter esse recorte para não fazer confusão, tá? Depois do julgamento judaico, que não dá em nada, com testemunha falsa, levam ele para o julgamento romano, né? Que é de fato quando existe uma pressão popular e Cristo vem a ser crucificado por Pilatos, né? Então ele vai ter o julgamento romano no pretório de Pilatos, pretório é o local de julgamento, depois a crucificação no Gólgota, lá no capítulo 15. Por fim, vamos ter o sepultamento do Cristo Jesus no túmulo de José de Arimateia, tá? De fato, ele é morto com os ladrões, mas ele é sepultado de forma nobre, porque de fato ele é o rei, e é de lá que de fato vai ter toda aquela história magnífica da ressurreição, tá? Então, no capítulo 15, finaliza com ele sepultado no túmulo de José de Arimateia. No capítulo 16,
vamos ter a história da ressurreição, tá? E no finalzinho, capítulo 16, verso 9 a 20, ele apontando para a grande comissão, né? Mandando ir por todo o mundo, batizar a todos, para que conheçam a verdade, e a verdade liberte ele, e ele se arrependa, e consigam ter aí a aprovação do Deus do final. Ok? Assim, finaliza a exortação a respeito desse livro maravilhoso que é o livro de Marcos, né? Dessa vez eu me estendi um pouco também. Beleza? Desde já, um forte abraço aí para todos. Obrigado aí pela audiência. Esperado, pastor Neto.